Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa live das quartas-feiras, hoje discutindo os cenários das eleições presidenciais de 2022. E para isso convidei o Cláudio Porto, meu amigo de longa data, que é economista, fundador da Macroplan, empresa brasileira com mais de 30 anos de atuação nos campos da estratégia, da gestão e agora da analítica. Cláudio foi professor universitário por mais de 10 anos e recentemente concluiu o estudo O que será do Brasil do pós-Covid, um ensaio prospectivo até 2030. Por que estamos discutindo essa temática, Cláudio, e para os nossos alunos e professores que nos assistem e os demais colegas? Devido ao impacto que as eleições terão e podem ter a partir do segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Ambos foram presidentes, ambos têm experiências consolidadas já no campo da política, no campo da gestão pública, e sobre isso nós vamos analisar, então, o que decorre entre a aprovação pelo eleitor do candidato Lula ou do candidato Bolsonaro. Então, sem delongas, eu passo a palavra, então, ao Cláudio Porto, meu amigo, como disse há pouco, que pensa a estratégia de gestão pública. E gestão pública é fundamental para consolidar a democracia e a república no Brasil. E para isso, o espírito de liderança que o Cláudio exerce nesse campo é extraordinário, já que tem uma empresa, que é a Macroplan, com mais de 30 anos atuando exatamente em gestão pública. Então, com essas palavras iniciais, dou boas-vindas ao nosso Cláudio Porto e já convido ele a apresentar um pouquinho da Macroplan e qual é a leitura que a Macroplan, que é o seu pessoal de campo, aí, digamos assim, faz e consegue fazer sobre as eleições deste ano e seus resultados. Boa noite, com a palavra, Cláudio Porto. Boa noite, professor Busanello, boa noite a todos os que assistem essa live. E eu quero fazer um cumprimento especial e fazer uma referência de que essa é uma iniciativa muito importante, criar um espaço de reflexão inteligente e diversa sobre temas do Brasil que nos interessam, né? E também sobre perspectivas da gestão pública. Eu quero especialmente mandar uma saudação especial aos pesquisadores da UFRJ, mas especialmente aos estudantes, né, que são o nosso futuro, né, os estudantes da UFRJ, os estudantes em geral, a nova geração, que são o nosso futuro, com o que ele tem de promissor e com o que ele tem já de ônus que essas gerações carregam para o futuro, né? Nós, na Macroplan, desde a fundação, que foi no final da década de 80, né, em 1990, nós nos dedicamos a pensar o Brasil, e não só o Brasil, mas o Brasil, na verdade, pensando de três vertentes, né? Uma, do ponto de vista macro, e aí é a questão da gestão pública, das instituições públicas, é muito importante no Brasil, né? Mas também do ponto de vista meso, aonde regiões, espaços, cidades são muito relevantes nesse campo, e é onde o público começa a fazer uma mistura com o privado, e é uma mistura boa, uma mistura fina, desde o espaço micro, que é um espaço mais de empresas, de empreendedores, né? Você mesmo, professor Busanello, com essa iniciativa, tem um toque empreendedorial aí, para não ficar preso nas burocracias de sempre. Então, eu aprecio muito essas iniciativas, nós também. Então, nós também temos um lado que trabalhamos muito com empresas, né? Inclusive, Cláudio, com a sua presteza de correção do empreendedorismo, eu estou exatamente no sul do Brasil, nesse instante, num evento organizado pela minha pessoa e demais colegas, discutindo exatamente o empreendedorismo. Isso é muito, muito relevante, porque o futuro do Brasil passa por uma pegada empreendedora, no qual a gente dependa cada vez menos de chapa branca, de Estado, desses pontos todos, e que não nos atrapalhe, que crie um bom ambiente de negócios, porque governo não cria PIB. Quem cria PIB é ambiente de negócios. Então, já indo adiante, na nossa leitura sobre as eleições desse ano e esse momento do Brasil, eu quero dizer que é o seguinte: a minha leitura pessoal, eu vi nas eleições desse ano 4 sinais que renovam minhas esperanças no futuro do Brasil.
O primeiro é que o nosso sistema eleitoral funcionou perfeitamente, ou seja, provou que é confiável, ágil, resolutivo, preciso. A votação nas nossas urnas eletrônicas começou e terminou nos horários determinados. Os eleitores inscritos que compareceram às urnas votaram em ordem, em convivência pacífica entre iguais e diferentes. Eu, quando fui votar e circulei entre várias sessões, observando isso, vi eleitores com camisas vermelhas, outros com amarelas, outros com camisa branca, e no meu caso, eu com camisa azul clara, que estava um dia bonito no Rio de Janeiro, e nós todos convivendo pacificamente. Os votos foram apurados e os resultados divulgados just in time, e, ao que me consta, ninguém relevante reclamou do resultado. Então, o primeiro ponto é o seguinte: o sistema eleitoral brasileiro, super confiável, funcionou. O segundo sinal que eu acho muito valioso para esse momento que a gente vive é que o eleitor brasileiro não deu cheque em branco aos mitos salvadores da pátria. Muito bom. Né? Ou seja, nós teremos segundo turno, né? A composição do Congresso não revela uma hegemonia de partida muito clara. Nós temos governadores eleitos ou reeleitos à direita e à esquerda, no que esses dois rótulos ainda significam, né? E houve, eu penso, uma saudável contenção balizada pelo eleitorado, que não é bobo ou assim, imaturo, como muitas vezes se fala. Outro sinal interessante é que muitos candidatos repetitivos ou antigos caciques foram arquivados pelos eleitores, né? Ao que me parece, em todos os níveis, desde candidatos à presidência da República, passando pelo Senado e que até quem tentou eleições proporcionalmente. Ou seja, aquele sinal de fadiga eleitoral que funciona e novas lideranças estão emergindo. Gostemos ou não delas, elas estão emergindo, isso é bom. Mas eu penso que o sinal mais esperançoso é que o Brasil deu sinais de que há um espaço aberto para eu vou chamar assim, a emergência de uma força política nova, uma espécie de centro liberal social nessa ordem, né? Nós, no Brasil, no século XIX, no ano da proclamação da independência, né? Nós estávamos empatados com os Estados Unidos. E naquele século nós perdemos a chance de crescermos dentro da pegada liberal que foi lá nos Estados Unidos. Tudo. E no século passado, 2020, nós perdemos uma outra oportunidade que foi na emergência da chamada social-democracia. Né? Também, isso aí, historicamente, infelizmente, já passou. Nós nem enriquecemos para criar condições de manter um Estado mais, né, mais ativo, mais provedor, e também já estamos envelhecendo, e enfim, então nós temos que reinventar, e eu creio que agora o Brasil está emergindo com essa chance de se fazer o Brasil recuperar a capacidade de crescer economicamente, num ambiente aberto, democrático e inclusivo. Mas, assim, crescimento econômico e democracia, porque se a gente não tiver isso, o Brasil tende a ser um país decadente e sem futuro. E isso é o que mais me preocupa no momento. Já falei demais. Essa é a primeira leitura que nós fazemos. É o seguinte, eu acho que hoje, Cláudio, eu falando com os meus professores, principalmente, as pessoas ligadas à minha pessoa, já que não estou diretamente na luta político-partidária, há quase um consenso de forma assim, acadêmica, e o Brasil caminhar nesses trilhos da democracia, da consolidação desse processo, digamos assim, previsto no texto constitucional de 88, com desenvolvimento, e um desenvolvimento fora do Estado. Isso. E ali surge essa questão do empreendedorismo, por essa razão que eu realizo aqui no sul do Brasil, Cláudio, já por a terceira oportunidade, encontro de amigos meus, personalidades do mundo dos negócios, etc., para pensar soluções de desenvolvimento. Voltando para as eleições, já que falamos aqui, eu pergunto a vocês, entre os candidatos que agora se apresentam, que é o Lula e o Bolsonaro, quais são os desafios que eles podem apresentar de diferença, digamos assim, entre um e o outro em relação ao desenvolvimento médio e longo prazo, já que é fundamental o país para fazer uma projeção de desenvolvimento
de longo prazo para ter uma nação soberana e mais grandiloquente do que já é? Veja, professor Busanello, a leitura que eu faço, e felizmente eu posso dizer o seguinte, que não só por conta da idade, mas também do não engajamento, eu tenho uma saudável distância de ambos os lados, né? Eu considero o seguinte, qualquer que seja o eleito, ele tem diante de si um imenso desafio, que tem um desafio duplo, a meu ver. Primeiro, é de contribuir para que o Brasil volte a ter uma pegada de crescimento. Há mais de 40 anos, nós estamos crescendo abaixo da média do mundo, ou seja, nós estamos ficando para trás. E é uma situação complicada e difícil, porque, com isso, a nossa juventude, os nossos jovens, estão ficando sem horizonte de futuro. Qual é a diferença de um jovem chinês e de um jovem indiano para um jovem brasileiro? Lá, por mais difíceis que seja a condição, eles olham para o futuro e dizem, nós vamos melhorar. Aqui, né, o que é que nós podemos oferecer de perspectiva para nossos filhos, nossos netos? Fica, né, aí fica uma nostalgia, tudo. Então, e aí, sem crescimento econômico, não tem saída, não tem solução, e, inclusive, não terá inclusão sustentável. E o segundo desafio é de enfrentar. O primeiro desafio é o seguinte: o que é que o governo, forças políticas podem fazer? É construir e sustentar um ambiente de negócio saudável para que o setor privado possa crescer, porque o desenvolvimento, crescimento, quem faz é o agente privado. Nós estamos no capitalismo e o sinal claro é o seguinte: a maioria do nosso povo está afim gosta do capitalismo. Então, quer um capitalismo mais saudável. Não é aquele capitalismo de jeitinho, é um capitalismo mais saudável, que as pessoas possam prosperar. Você que está aí no Rio Grande do Sul pode ser testemunha disso, né? Perfeito. E tem um segundo ponto, é que nós, ao longo da nossa história, herdamos imensos passivos sociais. E aí é onde eu penso que o Estado brasileiro, não só o Estado, as instituições, nós também, temos um papel importante para você. Tem que fazer o Estado entregar mais e custando menos. Educação de mais qualidade, né? E a menor custo para todo mundo, para todo mundo, né? Saúde de mais qualidade e acessível para todo mundo e segurança para todo mundo. Isso é o fundamental. Concentrando e fazendo bem essas três coisas e não atrapalhando a expansão da infraestrutura, aí a gente resolve essa equação do nosso crescimento, do desafio do crescimento e de voltar a ter a pegada para crescer, né? Qual é, na minha leitura, que eu estudo esse assunto há muito tempo, a nossa grande diferença, Brasil, eu disse que tem assim, aqui na América Latina tem 3 países que são um enigma e são complicados do ponto de vista de crescimento. É Brasil, Argentina e México. Qual é a nossa diferença em relação a esses 2 países? Nós temos escala e diversidade, né? Você está aí no extremo sul, mas ao mesmo tempo nós temos a Amazônia lá em cima, que é algo fantástico, completamente diferente, né? Até neve nós temos de vez em quando aí em São Joaquim, um pouco no extremo sul aí, né? Então, temos essa diversidade muito grande. Hoje, o dia 12 de outubro, teve geada aqui na minha serra. Geada aí na tua terra, né? Pois é. E eu caminhando aqui no Rio, embora estivéssemos sem sol, tinha gente indo à praia, né? Exatamente. No Nordeste já está Caribe, então tem essa diversidade. Nós somos um país de imensas proporções e somos um país integrado. Nós temos uma das redes de cidades mais integradas do globo. Integradas. Então, isso é um ativo do Brasil. Então, nós temos escala, possibilidade da gente recuperar e ganhar uma pegada muito grande. Então, nós temos mais espaço de soluções do que nossos irmãos de baixo ou nossos irmãos de cima que estão aprisionados numa rota de narcotráfico, dificuldades também culturais muito grandes. Então, eu continuo tendo muita esperança no Brasil.
mas nossas instituições, nossas lideranças precisam de uma pegada menos salvacionista e arregaçar as mangas e trabalhar mais, né? Perfeitamente, Cláudio. Porque vou observar duas coisas de você, na educação e do salvacionismo. Da educação é uma coisa fundamental para enriquecer a nossa gente. Já dizia o grande pensador e filósofo Jean-Jacques Rousseau, a riqueza de um povo é a riqueza da sua gente. Isso se faz o quê? Com educação formal, quer dizer, as escolas funcionando há bom tempo. Aí tem um problema decorrente disso, que nesse momento se apresenta por uma questão econômica. Nós estamos formando na universidade doutores de alta quilate, alta qualificação, e não tem empregabilidade para esses recursos humanos. Então, olha aí, Vide, o problema é que a educação voltada à economia. Então, isso é um problema. A segunda questão do salvacionismo. Na política se joga muito com emoção. Eu salvo a humanidade. Ninguém salva nada. Quem salva a humanidade somos nós. Isso. João Pedro Maria, um por um, na sua contribuição cívica de contribuir para o país, fazer o que for deve ser feito e da melhor forma possível. É isso que salva o país. Claro. Não é isso, Cláudio? É isso. E eu digo o seguinte, eu queria destacar outro ponto, que nós temos aí, às vezes, uma leitura do Brasil, infelizmente, nós mesmos, eu percebo ao longo do tempo que nós estamos perdendo a nossa capacidade de pensar e enxergar a longo prazo. Você até mencionou uma questão nas nossas conversas preliminares da importância do Estado e da infraestrutura, né? A infraestrutura não se faz a curto prazo. Aí a gente está falando de várias infraestruturas. A infraestrutura física de estradas, telecomunicações, águas, né? sistemas hídricos de grande capacidade, logística de alta capacidade, ferrovias, mas também infraestrutura de redes de educação, redes de saúde, né? redes de segurança, né? redes de telecomunicações, redes de sistemas de informação. Então, as infraestruturas são muito importantes. E eu percebi que, infelizmente, nosso estoque de projetos de mais médio e longo prazo ele está minguando, porque ninguém mais... nós, como nação e nós, como Estado, estamos perdendo e nós, como também agência privada, perdendo o pique de olhar a infraestrutura no espaço de 2, 3 gerações adiante, né? Eu fiquei muito impressionado, porque tem o seguinte, tem um país que é tipicamente capitalista, Estados Unidos. Na área de transportes e infraestrutura, eles têm estudos e pipelines de esboço de projetos para 50 anos adiante. Nós não temos. Aqui nós não temos nada, a gente fica corrigindo, enxugando gelo, né? Então, nós estamos perdendo isso, sabe? Nós estamos perdendo isso. E agora, pode ter algumas saídas, sempre temos, isso é algo interessante e tudo, que recuperar esse gosto, essa capacidade de pensar a longo prazo da juventude, mas não a partir de Brasília ou de um grande comando. Eu acredito muito mais hoje nas iniciativas, eu vou chamar assim, meso ou micro regionais, sabe? Pensando de baixo para cima. Então, aí no Rio Grande, você vai ver o Rio Grande, ver o Paraná, Santa Catarina, que são espaços que têm um certo grau de integração econômica, e montando e recuperando isso, enxergando esses pontos, contribuindo, a gente vai fazendo um mosaico de baixo para cima, né? Uhum. A Amazônia é um espaço onde você tem muitos cientistas, muitas inteligências nacionais e de fora. Claro, isso é muito bom para pensar outras formas também, né? Nós temos um espaço de expansão fantástica, que é o Centro-Oeste. Enfim, mas são questões que eu penso que hoje, para a gente reinventar vou chamar assim, do novo capitalismo inclusivo brasileiro do século XXI, que venha mais assim de iniciativas micro ou meso-regionais que vão se compondo e a gente vai criando assim saudáveis competências mais distribuídas e mais pressão de baixo para cima, né? Uhum. É importante, de todo modo, ter instituições
sólidas em nível nacional, sem dúvida, senão a gente se fragmenta enquanto nação, enquanto Estado, né? E que resistam, né, a certos controles ou tentativas de manipulação assim mais conjunturais ou oportunísticos, né? Seja vindos da direita, seja da esquerda, seja vindo de qualquer lugar, porque eu penso que tem algumas coisas na democracia que são a democracia é a pior forma de governo, isso é todas as outras, se não me engano foi o Churchill que falou isso, né? Então isso é uma coisa muito valiosa que nós temos que sustentar enquanto um valor nacional, né? Agora, isso aí, uma das formas da gente sustentar são em pequenos espaços desse, como uma militância inteligente, como essa que você está fazendo, ou também, tem outros pontos importantes, de fazer propostas, de influenciar no sentido e também da competência profissional, né? Isso eu acho muito importante, essa questão de que não adianta só ficar gritando, né? Tem que ser competente para poder contribuir no seu campo de conhecimento. Muito bem, Cláudio. Você falou um termo que é muito caro à minha pessoa, que é a questão das instituições democráticas. Isso. Isso é fundamental para um país ficar de pé. Nós temos um governo das instituições, isso é um governo das leis, e não um governo das pessoas. Por isso que há pouco eu falei e repito, eu não gosto de falar de governo de pessoas, governos salvacionistas. Eu gosto de falar do governo das leis, governo das instituições. Isso. As instituições por si só, elas projetam o futuro do país, que as instituições têm que consolidar suas perspectivas, suas missões e seus encargos constitucionais para a qual foram criadas. Então, quando a gente mexe nas instituições, como foi recentemente, mexe na Polícia Federal, no Ministério Público, no Judiciário, etc., etc., é muito ruim. Não quer dizer que as instituições, a universidade, a minha universidade, não quer dizer que não tem que ser alterada, modificada. Tem. Todas elas têm que passar, acho, por um novo remanejamento, digamos assim, um novo repaginamento, digamos assim. Isso, totalmente. Um novo desenho. Eu já pensei assim da universidade, por exemplo, que eu sou muito direto a isso, pensar completamente diferente, terminar as burocracias de meio, focar no fim, atividade de fim, quer dizer, nós gastar menos de fim, ter menos universidades, ter mais instituições consolidam pesquisa com atividade de fim, que a gente gasta muita energia no meio, na burocracia. Então, isso sim é um debate estratégico para o país. Isso que me encanta e me interessa. E não o governo da pessoa 1, da pessoa 2 que vai salvar o Brasil. Ninguém salva nada. Quem salva é a riqueza, a sua gente, somos nós. Voltando para cá, Cláudio, um outro tema importante é salvar o Brasil desse drama social. O Brasil é a oitava ou nona economia do mundo, o 10ª economia do mundo. Quer dizer, a pujança econômica do Brasil é uma loucura, mas nós não resolvemos essa chaga social. E vem campanha, vem outra, é bolsa disso, bolsa daquilo, e nós não resolvemos. Como é que nós podemos, de forma estrutural, pensar nesse cenário político agora posto, mitigar isso para ter uma saída para esse grave problema do Brasil, que é a desigualdade? Professor Busanello, esse é um tema muito importante, vai ser um dos campeões mundiais de desigualdade econômica e social, né? Embora a gente fale na mesma língua, e tem a mesma moeda, o que já é por outro lado, é uma vantagem, e tem esse ponto aí. Mas antes de entrar na desigualdade, deixa eu fazer um comentário sobre as instituições, que é um tema que a gente preza muito. E na minha formação como economista, eu vi nascer um campo que é muito promissor, que é da chamada economia institucional, que foi, de um certo modo, codificado, formalizado, ou ganhou um passo com Douglass North, falando sobre o valor econômico das instituições, e como instituição não é só uma questão de direito, mas também, eu estou dizendo, e de direitos individuais, mas também é de construção de riqueza, né? Instituição dá lucro, assim, boa instituição dá lucro, garante prosperidade, garante riqueza, né?
porque, ao fim e ao cabo, um conceito que eu gosto muito das instituições são as regras do jogo. Então, são aquelas que estão escritas nas leis, mas também são as que nós praticamos, né? Até nas nossas transações diárias. Então, né? E na nossa conduta, quando a gente vai atravessar a rua, né? Obedece o sinal, né? Quando o ciclista não anda na contramão, né? Então, tem essas micro elementos também do comportamento social que se revelam como elementos valiosos do ponto de vista institucional. E eu não tenho dúvida de que, para uma instituição continuar essencial e viva, ela tem que se adaptar e tem que estar sintonizada com o espírito do tempo. Nós não podemos, e eu prezo muito as universidades, a gente não pode imaginar que uma universidade é uma coisa que é um direito adquirido e que vai ficar imutável para sempre. Eu concordo plenamente com você que há uma hipertrofia da gestão de meios sobre o foco nos fins, na qualidade do ensino, na empregabilidade do aluno, na boa performance, na frequência dos professores, né, para que eles entreguem bem também, que não é só a questão de eles sejam agentes ativos da aprendizagem dos alunos, né, sejam comprometidos com isso. Então, enfim, e também que os médicos mediquem, né, que os policiais policiem. Então, tem isso. Nós pagamos, nós, contribuintes, pagamos e sustentamos isso tudo. Então, há no contrato social, aí tem uma obrigação moral e contratual de contrapartida. Mas voltando agora, indo para a nossa inclusão, eu também. Qual é o caminho fácil e que não dá resultado? É bolsa para aquilo outro, não sei o quê, porque são formas disfarçadas de assistencialismo que, ao final, eu entendo, professor Busanello, que isso é uma forma de perpetuar os antigos coronelismos, sabe? Então, o que é que realmente e as pesquisas científicas mostram isso, como é que você começa, de fato, a atacar de frente e profundamente a questão da garantia, de abrir portas para a inclusão. Primeiro ponto, algo muito, muito importante, é o seguinte: temos que cuidar das crianças desde o momento da concepção, ou seja, é algo que vem antes da educação, mas vem um pouco também da educação das mães, de cuidar das mães e tudo. Então, dos programas, das iniciativas de Estado que tem mais impacto, mas é impacto para a vida inteira, não é um impacto eleitoral aqui e acolá, né? É essa questão dos cuidados materno-infantis. Então, vindo por aí, é algo onde os chamados médicos da família, ou aqueles que fazem os cuidados materno-infantis, desde a gestação, a primeira infância, os 3 primeiros anos de desenvolvimento de uma criança, é onde se formam as redes neuronais dela. Então, uma criança pobre, subnutrida, mal já entra perdendo, em desvantagem, assim, para o restante. E isso é para o resto da vida. É uma desvantagem biologicamente que é semeada por uma questão de escassez do básico. Então, essa primeira, cuidar da infância, da mãe da primeira infância. Aí entra em seguida a agenda da educação, né? E a educação também é um ponto fundamental. Tem boa notícia aí, professor Busanello, que é o seguinte: além de se acumularem no mundo e aqui no Brasil muitos casos de sucesso, ou seja, boas práticas. Se for para a gente fazer certo, já temos aqui, já temos Made in Brasil, e que funciona e tudo, etc. e tal, e então não precisa reinventar e não sei o quê. Se for para dar errado, a gente também já... Né? Mas para dar certo, já tem essas questões das boas práticas, das pesquisas científicas. Mas, desse ponto de vista geracional e olhando para o futuro, tem uma questão seguinte, que pode nos ajudar, é que a gente pode fazer isso com menos recursos, porque está nascendo menos criança.
A gente tá... Então, nós temos que olhar também a transição demográfica. Tem uma coisa ruim, que o Brasil todo está ficando mais velho, inclusive nós, né? Mas vamos cuidar para a gente ficar muito mais velho e lúcido, né? E aí, inclusive, vai ter tempo de visitá-lo aí no seu rincão, né? Com apetite, né? Perfeito. Mas, além disso, tem um lado positivo da transição demográfica, que a pressão de demanda quantitativa é menor. Então, há espaço para que o Estado, o poder público, que esse tem que ser uma agenda pública realmente para ser inclusiva, porque o pobre não pode pagar as planos de saúde, não pode pagar essas questões. Então, é Estado presente e junto, para começar a abrir para que as novas gerações elas sejam melhor criadas e educadas, não é, com saúde e educação de qualidade. E tem um ponto importante também com essa transição demográfica, que é a própria pressão demográfica, por exemplo, nesses lugares que a gente chama nas favelas, nos aglomerados, tudo, ela está diminuindo. Eu espero que haja mais espaço para a segurança legítima, que é a segurança do Estado, né? E aí, com o tempo, com menos presença do crime organizado, das milícias, etc., né? De modo que eu acredito que a própria demografia e o tamanho do Brasil vão nos ajudar o Estado brasileiro e também um povo mais informado, a cobrar mais do Estado, para a gente começar a entrar numa agenda virtuosa, né? Não vai acontecer de repente, mas já tem muitos lugares que as coisas começam a entrar nos eixos. Aí no Rio Grande, de fato, temos vários casos de sucesso, tem questão muito importante. A formação da cidadania, né? É algo também que ajuda muito. E aí, então, essa mistura que vem daí, né? Cláudio, voltando para cá, para as eleições. Sim. Entre o candidato Lula e o candidato Bolsonaro, ganhando um, ganhando o outro, porque ambos não têm os projetos, digamos assim, apresentados de forma detalhada, consolidada para a sociedade. A gente vota mais por emoção do que por razão. Isso. Na macroeconomia, já que você é um especialista nesse assunto, o que difere uma coisa e outra? Hoje, porque a gente vê aí, digamos, de notícias de jornais e pelos falários dos candidatos e de suas bancadas. Olha, vamos começar dizendo o que ambos encontrarão em comum, né? Primeiro é o seguinte, não está fácil para ninguém, né? Nós primeiro vamos olhar o mundo que desde que viveu a era de ouro da globalização, cresceu muito, tudo. Ele nesta década definitivamente entrou num período muito difícil, que além da pandemia, ainda teve essa questão da guerra da Ucrânia, quando a economia global já ia diminuindo, o espaço de oportunidade para crescimento no mundo, o ambiente já não é tão favorável, né? Então, é um primeiro componente que nós temos que levar em conta, e isso aí, eu estou dizendo assim, tem um lado democrático que tanto vai valer para um eventual segundo governo Bolsonaro, mas ou para um terceiro governo do Lula, ou quinto governo petista, aí tem que se falar isso. Então, tem esse ambiente externo que não será tão mais favorável. Está a gente fazendo agora uma leitura ainda do ambiente externo, eu tendo a crer, os sinais são desses, que um eventual governo Lula contará com mais boa vontade internacional, com mais goodwill, que se chama, e mais facilidade, uma conversa mais civilizada e mais de acordo com as agendas ocidentais, do que um segundo governo do Bolsonaro, mas que, de qualquer modo, também tem mais retórica do que vida real nisso. Então, vamos também trazer a valor. Não vamos comprar essas coisas pelo valor de face, né? Tem taxas de desconto em ambos os lados. Agora, do ponto de vista interno, temos um desafio enorme, que é a seguinte questão, é a questão de como, até agora, se o pós-pandemia, a pandemia foi de fato um evento surpreendente e de gravíssimas consequências para a humanidade inteira, inclusive para nós dois.
nós ainda estamos aí. Eu acho que esse é o ano que a humanidade inteira está meio de ressaca, né, da pandemia, nós mesmos também. Então, tem uma passagem aí, e, de um certo modo, neste período, do ponto de vista das questões econômicas, que é sempre meu viés um pouco, né? Sempre se tentou ser um pouco mais frouxo, mais leniente nisso, mas não tem jeito, um dia a conta chega, né? Um dia a conta chega e ela vai se colocar. Se você olhar qual é o sinal que a gente olha assim, vendo mais o futuro, é o seguinte: é o valor dos juros futuros. E eles estão subindo. Então, os bônus para você rolar as dívidas estão ficando mais caros. Então, há uma questão de, eu vou chamar assim, de restrições macroeconômicas que serão comuns para os dois lados, né? Para os dois lados, além de da herança de uma certa degradação institucional pública que se criou com medidas, que eu diria assim, muito estranhas, ortodoxas, do ponto de vista das boas práticas da gestão macroeconômica. Um deles é o chamado orçamento secreto, e aqui, teto de gasto no Brasil sempre se dá um jeitinho de furar, etc. e tal. Então, chega um ponto que não tem jeito, cara. Ou seja, a conta será grande para qualquer um dos dois. A minha tendência é que, do ponto de vista de gestão macroeconômica e gestão global, a ênfase de um eventual terceiro do governo Lula será um pouco maior no resgate de alguns passivos sociais, e a ênfase de um eventual segundo governo Bolsonaro seria na linha de tentar dinamizar mais os negócios, abrir mais espaço para os negócios, que são dois caminhos, eu diria assim, que tem eficácias e ineficácias evidentes, tem custo. Qualquer um dos dois caminhos terá custo, né? Então, o que eu espero como brasileiro, cidadão, contribuinte, que paga imposto e tudo, que tem esses pontos, é que a gente tenha, pelo menos uma coisa, um pouco mais de sossego e tranquilidade para poder trabalhar, porque esses últimos 4 anos foram muito turbulentos, muito estressantes para todo mundo, e eu penso que isso é uma coisa ruim para o país, sabe? Esse ambiente de tanta intolerância, tanta falta de diálogo, nós perdemos a capacidade de diálogo, e isso é muito ruim, né? Sabe? Enquanto estava no campo do futebol, a gente entende assim que gremistas e colorados, né, possam ter, né? Então, assim, as suas diferenças, tudo, mas quando você traz para o campo da convivência, da discussão política mais ampla e tudo, isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o país, né? Perfeito. Porque a questão da recomposição da capacidade de tolerância a gente perdeu um pouco. Isso é ruim. Que era algo muito valioso no Brasil, né? No brasileiro, né? Porque se a gente for analisar e ler os livros clássicos da formação do Estado moderno, esse sistema de tolerância humana estava colocado, e agora, passando séculos e séculos, voltou novamente. Assim, nós temos que compreender que cada um pensa de uma forma, de um modelo. Ambos, digamos assim, pensam para o melhor do país, só que as estradas são diferentes. E nós vamos caminhar para ter a tolerância e conviver com o adversário, e não entender que o adversário é inimigo. Quer dizer, essa é a questão fundamental. E é verdade, nós tivemos nos últimos anos um governo muito nada amistoso, muito conflituoso. Isso é ruim para a cidadania, para todas as instituições democráticas, etc. Voltando para cá, Cláudio, para nós já começar a encerrar, você fez uma publicação sobre o Brasil pós-Covid, um ensaio prospectivo de 2030, até 2030. Certamente, nesse seu estudo, tu analisou uma questão que é uma demanda crescente no Brasil e estamos atrasados, que é a questão da infraestrutura. Isso. E aí é um capítulo fundamental e não está na ordem do dia. Eu vejo aí com todo o esforço do ministro Tarcísio na época e tal, que foi um grande ministro, mas a gente não conseguiu se implementar na agenda política. Eu vejo assim que é colocado no segundo momento. Fala um pouquinho sobre isso, sobre a tua experiência no teu estudo do pós-Covid aí. Olha, eu queria, eu vou focar na infraestrutura, que é um dos itens principais, mas se a gente, nesse nosso estudo, nós dissemos o seguinte: se a gente for olhar
se a gente for tirar uma foto do Brasil daqui a 7 anos, né, 2030, né, quando fecha mais uma década, nós seremos um país com 225 milhões de habitantes aproximadamente, né? Ou talvez um pouco menos, né? Mas ainda, hoje nós somos 214 milhões, então vamos crescer mais uns 10 milhões aí, teremos mais 10 milhões de brasileiros e brasileiras, né, convivendo entre nós. Tem outro ponto interessante, é que nós, como somos um país muito grande, nós continuaremos a ser muito diversos e desiguais. Um ponto que eu queria chamar a atenção, por exemplo, aonde você está aí no Rio Grande, do ponto de vista econômico, essa é uma região do país, Rio Grande, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, uma parte de São Paulo, uma boa parte de São Paulo, que é muito parecida hoje com o nível de desenvolvimento do Uruguai, né? Mas nós temos, por exemplo, um segundo Brasil, que é formado pelo Rio, Minas, entra um pouco em Goiás, Mato Grosso do Sul, que é mais parecido com o que é a China continental hoje. Vocês não têm o mesmo estágio de desenvolvimento, né? Nós temos um terceiro Brasil, que é interessante, lá no Nordeste, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, no Mato Grosso mesmo, que é parecido com o Paraguai. É outro estágio de desenvolvimento. Nós temos um quarto Brasil, que é do Amazonas, Roraima, por ali, que é parecido com as condições de desenvolvimento da Jamaica. E nós temos o Brasil mais para trás, do ponto de vista econômico, que é o Pará, Maranhão ainda, o Piauí, embora estejam crescendo muito, que são a nossa Bolívia. Então, você nota que nós somos... E nós vamos continuar mais ou menos assim, ou seja, porque tem uma desigualdade muito grande e não adianta a gente querer aplicar uma única receita que tenha a mesma eficácia para todo mundo, né? Nós temos que fazer as devidas dosimetrias e ajustes do ponto de vista desses estágios. Infelizmente, nós somos um país muito grande, então dependemos criticamente ainda mais de infraestrutura e de grandes infraestruturas, e todas as nossas infraestruturas são deficientes. Isso é ruim. O que é que isso tem bom? É porque aí, se plantando, tudo dá. Não é às cegas, é com planejamento. Infraestrutura ruim e, assim, no palpite político, nós temos dezenas, talvez centenas, milhares de obras abandonadas porque não são usadas, né? Mas com um bom planejamento, tem um espaço de atração de capital privado. Eu acho que nós acertamos o passo nesse campo desde o tempo do antigo governo Temer, que foi quando se montou o PPI, Programa de Parcerias e Investimentos, investiu muito em projetos. O próprio ministro Tarcísio, que hoje tende a ser governador de São Paulo, está disputando o governo de São Paulo, ele é da geração de ouro daquele tempo. Eu conheci muita gente boa daquele tempo que se forjou ali no BNDES, né? Então, é competência técnica, cara. Isso aí é suprapartidário e tudo. Então, isso é um valor importante. Tem outra coisa que nós somos ainda hoje, um grande supridor global de alimentos. O Brasil caminha para ser o número 1 em suprimento de alimentos do mundo. Nós já estamos então no terceiro e o quarto, mas, né, celeiro do mundo, isso é muito valioso, né? E esse mercado interno, que é uma coisa atrativa e valiosa, o Brasil é um país que qualquer investidor do mundo olha para o Brasil está no radar, sabe? Então, isso é um ponto muito importante para destacar sobre esse aspecto aí. E no caso da infraestrutura, que eu estou dizendo, nós temos duas grandes janelas de oportunidades para o Brasil voltar a crescer, para crescer economicamente de modo inclusivo e sustentável. Uma delas é numa expansão planejada da infraestrutura, com o Estado regulando bem e atraindo capital privada, e outra, seguramente, no campo do nosso agronegócio responsável, sustentável, que não é o agronegócio predador, né? A gente não tem para que estar derrubando floresta mais e tudo, não precisamos, rigorosamente, o Brasil, do ponto de vista de inserção econômica global, isso a gente termina fazendo gol contra de tiro de meta. Mas eu ainda tenho uma grande confiança no país, né? E estamos nessa.
Estamos nessa, Muito professor. bem. Eu Você falou uma, espero. você falou uma coisa agora, Cláudio, do agronegócio, que eu estou ligado aqui, o pessoal, meus amigos e companheiros são ligados ao agronegócio. É um pessoal que não corta uma árvore, Pois é, entendeu? Que eu tô esse é o agronegócio do século XXI. Só que o seguinte, na grande mídia, na grande imprensa, parece como fosse algo tudo parecido. Não, não é, são muito diferentes. Quer dizer, assim, o seu meio de comunicação tem uma manipulação total das ideias que as pessoas fazem mal ao país. Hoje, o que sustenta o Brasil, basicamente, mais de 30% é o agronegócio do bem. É o que Claro, sustenta. claro, Só que sem eles dúvida. misturam É, a Max Media, que fosse um balaio de gato, tudo igual, e não é é, verdadeiro. Eu claro. estou Não é acompanhando verdade. aqui. E eu sou muito cuidadoso com a questão ambiental. Eu acho o Sim, ambiental um ambiente degradado é um ambiente que degrada a condição humana. claro, Você tem consciência exatamente. disso. Tá? É. E eu posso dar um testemunho histórico para vocês, porque eu acompanhei um pouco disso, inclusive em loco, né? Quer dizer que, em parte, o Brasil deve aos migrantes gaúchos do Paraná e de Santa Catarina uma parte da ocupação do Centro-Oeste que foi subindo, mas, ao mesmo tempo, não só a ocupação econômica, mas também civilizatória, né? Perfeito. Certo? E isso é muito importante, né? É, continuo, eu, como minha origem é nordestina, mas eu, como você, nós moramos no Rio há um bom tempo, Rio de Janeiro, que tem os seus encantos e seus defeitos, né? Mas é um pedaço do Brasil muito valioso, né? Quero dizer o seguinte, que não é ninguém, nenhuma origem brasileira é melhor do que a outra. Nós somos diferentes e a nossa grande riqueza está em a gente conseguir um espaço de tolerância e convivência produtiva e que a gente recupere a confiança no futuro, né? Uhum. Muito bem, Cláudio. Cláudio, então nós vamos fazer os encaminhamentos finais Vamos. e eu vou fazer a seguinte observação. No segundo turno, dos dois candidatos que se apresentam, obviamente tem diferenças substantivas, não dá para negar isso, mas são caminhos distintos, o caminho A e o caminho B, mas, digamos assim, com propósitos únicos de melhorar o país. O que me incomoda um pouco é a força das emoções nesse debate, basicamente movido por um discurso vazio de retórica e sem substância, e baixo apego à questão técnica. Então, nesse debate, por exemplo, a questão técnica foi relegada ao segundo momento. E se relega, segundo momento, a questão técnica, tu relega a administração pública, já que a administração pública é que vai implementar a política pública formatada ou formulada por um dos vencedores desse processo. Então, esse é o primeiro momento. Obviamente, como você é estudioso da gestão pública, nós temos que mudar muito e melhor, nós temos que entregar mais. Com os mesmos valores aquinhoados nos orçamentos, entregar mais. E melhorar o ambiente de negócio, melhorar, simplificar o sistema e dar a quem que produz as condições objetivas da produção. E o Estado fazer os papéis de Estado sem perder de vista a questão social, porque a questão social é fundamental que o Estado o faça. Obviamente que o Estado, para fazer isso, tem que ter uma pegada tributária. Ali temos que refazer o sistema tributário do Brasil, que penaliza os mais pobres em detrimento dos mais ricos, nós sabemos disso. Então, essas reformas o Brasil não pode adiar, seja o candidato 1, seja o candidato 2. Tá? E a questão democrática, eu acho fundamental a gente manter esse espírito democrático, a tolerância, do respeito, de ouvir as pessoas, ouvir antes de falar, ouvir o que as pessoas pensam sobre tudo e todos. Porque isso é fundamental para nós termos uma capacidade de decisão mais justa e adequada para as questões que nos são colocadas no cotidiano, e não de forma monocrática. Por isso que eu disse há pouco e repito, que eu não gosto e não acredito em governo salvacionista. O que salva a humanidade são as pessoas que vivem nela, obviamente sem desprezar os líderes, nós precisamos de líderes, obviamente, mas sem alternativas que eu salvo a humanidade. Porque quando tinha 16 anos, Cláudio, eu fui militante político e eu dizia na época que eu salvava a humanidade, mas era uma visão utópica, não tinha clareza. Amadurecemos, né? Perfeitamente. Vi que não salvo nada, entendeu? Então, eu convido você, Cláudio, com essas palavras finais, a fazer as suas considerações de encerramento do nosso cenário de avaliação do segundo turno das eleições entre Lula e Bolsonaro. Professor Zanello, mais uma vez agradecer a oportunidade, muito bom ter uma conversa inteligente, né, e semear alguns pontos assim de futuro.
E eu queria me dirigir principalmente aos mais jovens, aos estudantes, né? Aos mais jovens que nós. Primeiro, o seguinte: não vamos desistir do Brasil. Segundo ponto, nós temos 2 grandes desafios aí no nosso espaço de influência e militância. É o seguinte: preservar a democracia ocidental, liberal, representativa, com os ajustes modernizantes que ela precisa, mas o Brasil, inclusive, é exemplo do ponto de vista de sistema eleitoral, de sistema de votação. E, em segundo lugar, reformas que modernizem e alinhem o Brasil com o século XXI. Então, essas 2 agendas são fundamentais para a gente voltar a acreditar, para reconquistar as chances de confiar no futuro do Brasil, né? Muito obrigado, né? Então, tá bem, Cláudio. Então, com essas palavras do Cláudio, a qual ratifico plenamente, eu quero me despedir de vocês, desejar boas eleições para o seu vizinho e entendemos que a democracia é um bem, uma conquista árdua, e que só sabe o seu valor e sua importância para quem viveu na ausência da democracia, que a gente viveu na nossa juventude, que não tínhamos acesso de falar a todos aos 4 ventos, como nós fazemos hoje. Isso é um bem fundamental. Claro que tem esses problemas aqui, a democracia traz alguns prejuízos, digamos assim, na decisão, porque todo mundo vai ser ouvido, etc. Mas não temos outro sistema no mundo melhor do que viver no campo democrático. Então, e as instituições, leia-se as empresas, o cooperativismo, o sindicato, a família, a propriedade, as instituições democráticas, o Ministério Público, temos que manter todo o sistema, só que temos que melhorar. Isso que eu falou muito bem, modernizar cada vez mais as instituições no Brasil. Com essas palavras, dou por encerrada a sessão, agradecendo muito, então, a presença do nosso Cláudio Porto. Boa noite, obrigado. Obrigado, Cláudio. Excelente. Valeu, Boza. Estamos fora. Tem 2 minutos ainda. Vou procurar você para nós tomar um vinho, tá?